Fala pessoal, o professor de novo aí, ó. Vamos dar continuidade então na aula anterior do princípio de Steven. Então faltou algumas coisinhas que agora a gente vai explanar aqui nesse momento, tá? Então, sendo objetivo, indo para a aula então. Essa expressão aqui, ó, ela determina então a pressão numa coluna de um líquido, tá? De um fluido. O que esse princípio de Steven aqui, ó, tem uma coisa bem interessante, eu desenhei aqui do lado, ó. Desenhei um tanque de água aqui, tá? Um tanque onde que tem uma boa de uma profundidade. Só da superfície até esse ponto aqui, ó, tem 10 metros. E a gente vai fazer uma análise da pressão nesse ponto aqui, ó, seguindo o princípio de Steven, tá? E a gente vai se deparar com uma coisa bem interessante. No caso aqui, esse tanque está cheio de água, tá? A gente vai fazer uma análise também desse fluido agora aqui, porque ele é muito utilizado dentro da hidrostática para fazer fins de atividades, de cálculo. A gente usa bastante a água como fluido, tá? Então o que nós vamos fazer, ó? Vamos pegar aqui essa informação aqui, tá? Essa equação de Steven. E nós vamos pegar essa informação desse desenho aqui, para a gente colocar nessa equação para ver o que a gente acha na pressão naquele ponto lá, tá? Então, olha aqui. Pressão do líquido, tá? Porque o líquido, no caso, lá é água, tá? É a densidade, a gravidade e a altura, tá? Note aqui, ó, a densidade da água, ela é 1 grama por centímetro cúbico. Significa que cada cubinho de 1 centímetro, 1 por 1 por 1, vai pesar 1 grama, exatamente 1 grama, certo? É isso que a informação está dizendo, ó, 1 grama a cada centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Essa é a densidade da água. Mas nota assim, ó. Agora eu teria que substituir a densidade da água no lugar do D aqui, né? Mas eu não posso botar 1 assim. Por quê? Porque o resultado da pressão final no líquido vai ser dado em Pascal. Então eu não posso colocar, e em Pascal vai ser quilogramas por metro quadrado. A força em newtons, newton metro quadrado, tá? E o que acontece? Eu não vou poder colocar essa informação de 1 grama centímetro cúbico sem converter ela. Porque se eu botar assim, eu posso errar uma questão. O que eu quero dizer então? Assim, ó, a gente vai ter que converter isso aqui, tá? A conversão é assim, ó. 1 grama por centímetro cúbico equivale, tá? Vou botar assim, equivale a 1 quilograma por metro. Vou melhorar isso aqui. 1 quilograma metro cúbico. Então assim, ó, o que eu faço aqui? Para obter de 1 grama centímetro cúbico, para converter para 1 quilograma por metro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000 aqui, tá? E daqui para cá, se eu quiser ter o oposto, eu tenho que dividir por 1000, tá? Note o seguinte, assim, ó, que parece meio estranho, tô olhando assim, né? Ah, mas eu vou transformar em 1 quilo metro cúbico, mas 1 grama não é igual a mesma coisa que 1 quilo. Exatamente. A densidade, o resultado da densidade é essa proporção de 1 grama por centímetro cúbico. Essa razão entre os dois, entre 1 grama e 1 centímetro, que é a densidade. Esse valor é a densidade. Que 1 grama por 1 centímetro cúbico, 1 dividido por 1 é 1. Aqui também, 1 quilo dividido por 1 metro cúbico vai dar 1 também. Então a razão desses dois aqui vai dar a mesma coisa, que é a densidade. Então eu tenho que converter dessa maneira aqui, ó, de grama por centímetro cúbico para 1 quilograma metro cúbico, porque depois a resposta em Pascal vai ser a unidade correta, tá? Newtons no metro quadrado, ou Pascal
ou ATM, mas a gente usa Pascal para medir a pressão, tá? Depois eu vou fazer o comparativo entre as pressões, tá? Então aqui, 1 grama por centímetro cúbico, para transformar em quilograma metro cúbico, eu faço vezes 1000. 1000 vezes 1 grama por centímetro cúbico dá 1000. Daí a gravidade nossa é 10 metros por segundo. E a altura da coluna de água, essa parte aqui, ó, essa coluna até esse ponto aqui, que é 10 metros. Pressão no líquido vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Pressão no líquido é igual a 1 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, na 5 newtons por metro quadrado, ou Pascal. Tá? A gente utiliza o Pascal, tá? A gente podia até tirar o Newton metro quadrado aqui. A gente usa Pascal. Mas pode deixar assim para vocês só se familiarizarem, tá? Se eu falar Newton metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Nota que a curiosidade é o seguinte, assim, ó, que um ATM, uma pressão atmosfera, a atmosfera é a mesma coisa que um Pascal. Que um Pascal é que é igual a 1 vezes 10 na 5. Vamos melhorar isso aqui. Um ATM é 1 vezes 10 na 5 Pascal. Que também tem uma outra unidade de medida bem conhecida quando a gente trabalha com hidrostática, que é 76 centímetros de Hg. O que significa esse cara aqui? Significa que são 76 centímetros de uma coluna de mercúrio. Isso aqui foi uma experiência que Torricelli fez para tentar descobrir quanto que vale, fazer um comparativo, quanto que vale um ATM, tá? E ele colocou o mercúrio em um frasco de 1 metro e depois virou num outro recipiente, no qual escoou o mercúrio, uma parte dele, e ele entrou em equilíbrio lá dentro desse recipiente maior, e a pressão atmosférica exercendo pressão em cima na face do mercúrio, no recipiente maior, e no ponto do interior lá do nível do mercúrio, o ponto de pressão ficou igual. Então a coluna não desceu de mercúrio, ficou em 76 centímetros cravado. Então ele concluiu que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio em equilíbrio, né, é a mesma coisa que um ATM, porque uma pressão atmosférica que estava sob ação do fluido, do mercúrio naquele momento. Então equivale a dizer que um ATM é a mesma coisa que um Pascal, que é 1 vezes 10 na 5, e uma coluna de mercúrio que é 76 centímetros Hg. Isso vocês vão precisar saber porque é muito interessante, ó. Agora, no outro exemplo que eu tinha dado, lá do líquido, com a pressão no fundo dele, a coluna do líquido a gente estava estudando, só a coluna do líquido. A pressão da coluna do líquido em cima daquela base, a superfície do fundo. Aqui é nesse ponto, só nesse ponto. A gente descobriu que nesse ponto a 10 metros exerce uma pressão de 10 na 5 Pascal. 1 Pascal, tá? 10 na 5 Pascal. Então, note o seguinte assim, ó, que eu não tinha falado o seguinte, né? Se cai numa questão que quer saber qual é a pressão a pressão nesse exato ponto aqui, a gente não pode só considerar a coluna do líquido. A gente também tem que considerar a pressão que tem aqui, ó. A pressão atmosférica, tá? Então, quando eles perguntaram na questão de fazer o cálculo lá, em 10 metros, a pressão
é de 1 vezes 10 a 5 Pascal, tu tem que considerar que lá tem um ATM, ó. Então, a 10 metros de profundidade, um mergulhador entrando, chegou nesse ponto aqui, ó, nessa profundidade 10 ATM, a pressão nele real, a gente tem que fazer a do líquido, da coluna do líquido, mais a pressão atmosférica. Então, que daria 2 vezes, né? Uma da pressão atmosférica e a do líquido, uma coluna de 10 aqui, metros. Daí seria 2 vezes 10 a 5. Se fosse a 20 metros, vamos supor, ó, que agora fosse a 20 metros o mergulhador, ó, estaria aqui assim, tá? 20 metros, ó. Seria, a cada 10 metros, né, 1 Pascal, seria 2 Pascal aqui, nesse ponto, porque 1 Pascal, 2 Pascal e mais a pressão atmosférica, que seria 3 Pascais. Entendeu? É isso aí. É isso que vocês precisam saber por enquanto. Deixa eu ver se eu não me esqueci mais nada. Vamos falar rapidinho sobre Torricelli, então. Eu vou apagar isso aqui. Bem rápido, para o vídeo não ficar muito extenso. Deixa aqui esse desenho. A experiência de Pascal foi, de Torricelli foi a seguinte, ó. Ele pegou uma coluna de mercúrio de 1 metro. Ele encheu de mercúrio, né? Tudo que está cheio de mercúrio. Daí ele pegou essa coluna cheia de mercúrio, ele colocou a coluna dentro de um recipiente, assim, com essa parte aberta. O mercúrio que estava aqui dentro, ó, ele começou a encher. Ele começou a encher. Ele chegou até um momento que ele baixou o nível um pouco lá, e daí a pressão atmosférica aqui, ó, pressão atmosférica nesse ponto aqui, na superfície, aqui também, ó, nesse ponto aqui, ó, foi a mesma. Ela equilibrou a pressão atmosférica, equilibrou essa coluna de mercúrio. A pressão atmosférica estava exercendo a pressão em cima da superfície aqui, de tal maneira que essa coluna entrou em equilíbrio. O fluido aqui, o mercúrio que está dentro, ela não desceu mais. Ela ficou parada. Então ele deduziu isso, que se a pressão atmosférica foi capaz de fazer com que essa coluna entrasse em equilíbrio e ela não descesse mais o mercúrio, então significa que a pressão atmosférica de um ATM entrou em equilíbrio com a coluna. Então, nesses 2 pontos aqui a pressão era a mesma. Então, de 1 ATM. Daí ele mediu essa medida aqui, ó, daqui até a superfície, ele conseguiu identificar que tinha 76 centímetros de mercúrio, Hg. Então, daí ele descobriu isso, então, que 1 ATM equivale a 76 centímetros de mercúrio, que também é utilizado, às vezes, em questões de prova do Enem, é utilizado em vestibulares, bastante isso aí. Tudo isso aqui que a gente está falando usa bastante. Então, tu ter o domínio de raciocínio lógico e de como que funciona esses macetes, assim, vocês se dão bem em prova. Porque não é uma coisa muito difícil. A calculeira, princípio de Steven, só depende da densidade, gravidade e altura. Daí tu consegue determinar qualquer ponto do líquido aqui, a pressão, em qualquer ponto da coluna do líquido, né? Só que tu nunca pode esquecer disso aqui, ó. Pressão atmosférica soma também. Às vezes eles fazem pega-ratão com isso aí. Daí a pessoa vai lá, calcula a densidade bem certinho. Aí quando chega a densidade, não, a pressão bem certinho. Aí tu bota lá a pressão, só que a pressão é só do fluido. Não conta o outro lá, o fluido, que é, no caso, a atmosfera, né? Tem que sempre cuidar disso aí. Tem que ficar sempre atento para nunca errar. Ok, gente? Por enquanto é isso aí. A gente termina o princípio de Steven assim, dessa maneira. E a gente vai, na próxima aula, a gente vai falar sobre o princípio de Pascal. E até, por sinal, os estudos dele que levaram a ideia de prensa hidráulica, tá? Levou a desenvolverem, a ciência a desenvolver esse tipo de mecanismo de fluido com prensa hidráulica que
que uma força numa ponta de uma área, de um fluido, com um vaso comunicante no outro lado desempenha uma força maior, uma pequena força numa área menor, ela atua uma força maior. Permitiu que fosse construído essas esses macaco hidráulico de posto de gasolina, que eleva carro para cima, tudo. E também, não podemos esquecer o seguinte, assim, em qualquer parte do fluido, tá? Qualquer parte do fluido. Não depende da área nem do tamanho. Se eu pegar um tanque gigantão e tiver a profundidade 10, e eu pegar uma vareta, um cano simples, com 10 metros de coluna de água, a pressão no ponto de 10 metros vai ser a mesma que do tanque. Não importa se for uma piscina, um tanque, desde que depende da profundidade, densidade e gravidade. Só isso, a área não importa, nem volume. Entendeu? Segundo o princípio dele. Então, qualquer ponto, por exemplo, aqui também, ó, vamos supor que tiver outro ponto aqui, ó, no mesmo nível, a pressão vai ser igual. Qualquer ponto nessa horizontal, da mesma altura. Não importa como for, vai ser sempre a mesma igual. Tá? Beleza? Por hoje é isso. E eu encerro agora. Aula que vem a gente continua então com o princípio de Pascal.